Estão vendo meu material? Sim. Oi? Posso começar? Bom, eu vou começar a falar sobre o escritório virtual. E o tema hoje eu trouxe da seguinte forma: assessorias e seus alcances. Mas por que assessorias e seus alcances? Né? Porque eu vou fazer uma abordagem bem breve a respeito de como tem funcionado a questão da assessoria para o escritório virtual. Oi. Aí eu coloco aqui uma breve definição do escritório virtual, para a gente entender um pouco como funciona isso. E eu coloquei, é uma empresa que disponibiliza serviços de apoio a empreendedores, empresários e profissionais liberais que não possuem espaço próprio. E dentro da legislação, porque nós temos a legislação federal e nós temos cada estado e município tem sua legislação própria. Eu trouxe um pequeno trecho aqui da legislação só para a gente entender um pouquinho como funciona. E é onde cita o seguinte: o escritório virtual está dentro dessa atividade, daí tem exploração de salão de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, e ele diz aqui, para a realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. Então, para a gente realmente conhecer um pouquinho como funciona o escritório virtual. E como surgiu essa ideia? Mais ou menos uns 5 anos atrás, eu tive conhecimento sobre o escritório virtual, lógico que não é um tema novo, já existe há mais de 20 anos no Brasil, e eu li algo sobre isso e me chamou muita atenção. Só que, a princípio, quando eu vi o escritório virtual, ouvi falar, li sobre o escritório virtual, a minha ideia era tentar compreender de que forma o secretário executivo poderia atuar dentro do escritório virtual. No seguinte sentido, eu percebi que algumas atividades estavam relacionadas à área. Então, eu pensei da seguinte forma: se tem alguém que não é formado na área e pode prestar esses serviços, por que alguém graduado em secretário executivo não poderia exercer essas atividades? E daí nós começamos um estudo. Já tivemos monografias, artigo, ano passado estava no NSEC, publiquei um artigo, e nós fomos melhorando mais essas ideias. E, diante disso, o que eu considero hoje para o profissional de secretariado executivo? Eu considero um profissional independente, tá? Em que sentido? Que eu posso trabalhar por conta própria, não necessariamente eu preciso trabalhar em uma empresa, não necessariamente eu preciso ser empregado em alguma instituição, em alguma organização. Eu posso ser independente. Eu considero profissional liberal, pode oferecer seus serviços para empresas, profissionais liberais, empresários, pode montar seu próprio escritório. Então, o nosso estudo sempre foi nesse sentido, nesse olhar, compreender a esfera de atuação do secretário, tá? E trazer para dentro das atividades do escritório virtual. Vamos lá, deixa eu ver o que mais aqui eu trouxe para vocês. E aí eu coloquei, aqui que está o grande gargalo, tá? Nós sabemos que nós temos pouco conteúdo teórico sobre assessoria. Inclusive, eu já escrevi alguma coisa sobre assessoria, tem algum material, tem alguns artigos, alguns livros, e quando eu pensei em criar o escritório virtual, no caso interativo, nós temos todo um plano de negócio, mas quando surgiu a prática, o que eu percebi? Que outras demandas foram aparecendo. Então, eu fiz algumas leituras, tive algumas compreensões superficiais sobre assessoria, porque eu precisava de imediato montar o meu cardápio de serviços. Hoje, o escritório que eu trabalho, eu ofereço para mais de 40 serviços, ok? Então, eu tive um trabalho de pensar na assessoria, e essa assessoria ela veio surgindo ao longo das atividades do dia a dia do escritório. E aí eu separei da seguinte forma: assessoria logística e assessoria técnica operacional. A técnica operacional é o que nós já conhecemos, são os processos secretariais, as técnicas secretariais. A assessoria logística, ela vem da lógica, ela vem da matemática, ela vem da resolução de problemas, baseado nos estudos que eu já fiz. Então, o que eu trabalho hoje no escritório virtual para os clientes? Dentro da assessoria logística, executo tarefas das empresas,
como diz a mãe, eu descasco o abacaxi. Então, eu pego o problema e saio para resolver. Represento os clientes de reuniões, negocio com o cliente, negocio com o fornecedor. Então, a assessoria logística é essa. A assessoria logística é essa. E a assessoria operacional, ela atende clientes, gerencia a agenda dos clientes, recebimento de correspondência, organiza arquivos, impulsiona os serviços na fanpage do escritório. Então, eu consegui separar a princípio. Lógico, eu preciso fazer um estudo sobre isso, um estudo bem mais aprofundado, para poder melhorar essa questão. Essa questão do cardápio de serviços. Só um momento, deixa eu querer verificar com vocês se vocês estão conseguindo visualizar o material. Estão conseguindo ouvir, estão conseguindo visualizar bem o material? Ok. Bom, então vamos lá. E o que foi que eu fiz aqui nesse sentido? Aí eu coloquei aqui da seguinte forma, montei uma pirâmide. Então, hoje o escritório funciona assim. O secretário executivo, que ele gerencia todo o escritório, presta todo o serviço de logística e operacional, tem o assessorado, que são os clientes, aí aqui, assessoria logística e assessoria operacional, ok? Bom, e aqui eu venho colocando, né, o que eu posso fazer? A princípio, como eu já tinha colocado a ideia de trazer todas as minhas atividades para o escritório virtual. Mas como isso funciona? Por exemplo, se eu for trabalhar numa empresa, numa organização, for assessorar um executivo, eu faço uma série de serviços, só que no dia a dia, esses serviços eles ficam juntos, entrelaçados, que eu não consigo visualizá-los de forma separada. E foi aí o nosso grande desafio, listar cada serviço que eu faço. Foi daí que começou a surgir o nosso cardápio. E dar preço para esses serviços. Poxa, mas eu não posso montar uma estrutura de um escritório hoje, mas eu posso trabalhar em casa? Eu posso trabalhar em casa e posso oferecer os meus serviços, tá? E aí, de que forma? Assessorar profissionais, assessorar empresas, assessorar microempresários, facilitar a vida dos meus clientes, otimizar o tempo dos meus clientes. Então, baseado em tudo que eu sei, o que eu posso fazer, é isso que eu vou oferecer para o meu cliente. Eu posso montar meu escritório em casa e posso estar oferecendo esses serviços. Então, como eu estou falando para vocês, eu fiz uma lista que eu criei o cardápio e eu fui colocando passo a passo, a parte de gestão documental, a parte de atendimento, a parte de correspondência, a parte de assessoria. E eu fui listando isso. Tá? Se você for perceber, você consegue ver a quantidade de serviço que nós fazemos e temos condições de fazer no dia a dia. Tá? Só que, como eu já falei, no conjunto a gente não consegue perceber, porque eles estão todos entrelaçados, mas se você for listar, você vai perceber isso. Tá? E aqui o alcance das assessorias, né? Como eu coloquei, a assessoria tem um alcance extenso, eu fui preparado para isso, foi a ideia que eu quis colocar aqui para vocês, né? Eu tenho amplos conhecimentos. Então, nesse sentido, quando eu penso na profissão de secretariado, eu tenho um alcance muito grande do meu serviço. E aí, só uma prévia para vocês, eu assessoro no sentido de planejar evento, organizo evento, planejo palestras, organizo palestras para os clientes, faço representação em reunião, eu gerencio todas as correspondências da empresa deles, eu atendo o cliente, eu negocio com o cliente, eu negocio com o fornecedor. Então, a minha assessoria ela vai muito longe, eu tomo conta da agenda dos meus clientes. E é interessante que alguém me perguntou, mas tu dá conta de fazer isso? Por que que eles fazem as perguntas? Porque realmente eles não conhecem a nossa profissão a fundo. É mesmo eu perguntar para um advogado, dá conta de defender minha causa? Eu perguntar para um arquiteto, você dá conta de planejar minha casa? É a mesma coisa. Então, eles têm essa visão de que é muita coisa para se fazer e um secretário executivo não teria condições. E hoje nós estamos tentando derrubar essas barreiras. Então, apesar que é um empreendimento que já tem muitos anos no Brasil, mas hoje aqui na cidade, eu estou tendo um trabalho de aculturar as pessoas no sentido de compreender, de ver e confiar no nosso trabalho, na assessoria e mostrar que nós temos capacidade, sim, para assessorar não só um cliente, mas como vários clientes. Aqui eu coloquei, né, faça parte dessa rede,
compra essa ideia, você pode montar uma fanpage, você pode montar um site, você pode colocar os teus serviços lá, você pode atender os teus clientes na tua casa, no teu escritório particular. Por que a ideia de montar um escritório virtual? Porque o nosso Estado hoje, ele não é baseado na industrialização, então ele é ou funcionário público, a economia, né, do funcionalismo público e do comércio. E a gente percebe que hoje o secretário ele está refém desses lugares para trabalhar, além de concorrer com o exercício ilegal da profissão, ele ainda tem a questão do salário bem abaixo da média, por conta de não ter espaço. Eu digo, bom, se o mercado não oferece um espaço, então eu vou criar esse espaço para mim. No seguinte sentido, de mostrar para os egressos, para os profissionais, que eles podem sim atuar no mercado como profissionais liberais e ter seu próprio escritório. E aqui, para a gente encerrar aqui, eu trouxe um pequeno vídeo, né? Tenho vários vídeos, assim, curtinhos, né, do escritório, e eu coloquei para vocês aqui bem simplesinho. Não sei se dá para ver. Bom, essa aqui é a minha apresentação que eu fiz para vocês, espero que eu tenha tirado as dúvidas, se não tirei, vocês podem perguntar e eu estou à disposição. Muito obrigada.